E aí, família, tudo bom? É, Depois de um tempo afastado, tô voltando a fazer reviews, então é muito especial pra mim. Tô voltando com esse carinha aqui, Josier Defiant. E vai ser uma coisa um pouco diferente hoje, pra voltar, especial. Eu vou fazer junto com o Digão, do Digão Reviews. Ele tá me ajudando bastante nessa volta aí, muita gente boa, um cara que eu respeito bastante a opinião dele. E primeiro ele vai falar as impressões dele, depois eu vou falar as minhas aqui no vídeo. Então é isso. Fica aí com a gente. Se quiser também, se inscreve no canal do Digão, que eu também vou deixar linkado. Deixa uma curtida, um comentário, pode me xingar, pode me elogiar, pode falar o que quiser. E é isso aí. Tamo junto. Vamos pro vídeo. Fala, gurizada medonha, tudo tranquilo? Hoje vou trazer para vocês o review do Josier Defian, que eu apelidei de Joãozinho Definhado. Mas isso não é, de maneira nenhuma, uma questão pejorativa, nem eu estou tentando fazer com que o fone seja menos do que ele é. Pelo contrário, é um bom fone, mas eu vou explicar o motivo que eu acho que ele é um pouquinho definhado. Tem uma explicação para isso, tá? Não é nada no sentido de menosprezar o fone. Esse fone chegou até mim enviado pelo André Nogueira, tá? Que é um seguidor lá do canal. Vocês sabem que eu tenho uma certa aversão em ficar recebendo fones de seguidores e tudo mais, porque tem a questão dos correios, eu tenho medo que se extravie. Então eu fico muito preocupado com essa questão de envio, principalmente quando envolve as transportadoras, seja já de log, correio, seja lá o que for. Eu fico um pouquinho com o pé atrás de aceitar, por mais que existam sempre várias ofertas do pessoal aí que é seguidor do canal, que é membro do canal, e eu sou muito grato por isso. Dessa vez eu aceitei por um motivo muito especial, que é o seguinte, muito particular na verdade, que é as comparações que houveram entre o Josier Defiant e o IE200, né, que IE200 Killer, né, eu acho que desde que eu fiz o review do IE200, há uns 2 anos atrás até agora, apareceram uns 25 IE200 Killer, e aí eles dão uma baixada no hype e o IE200 segue aí sendo comprado de balde. Então eu fico meio com o pezinho atrás, assim, se é assim mesmo que as coisas acontecem, tá? Mas aqui eu não vou cair nessa questão de ficar fazendo comparativos e tal, não é tanto isso que eu quero falar. Eu quero falar especificamente das minhas impressões sobre o Josier Defiant. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da experiência de unboxing, tá? A caixa é uma caixa bastante interessante, grande pra caramba, tá? Aqui dentro nós temos aquele tipo de case que eu considero sensacional. Eu vou dizer que isso aqui, se não é couro, é praticamente quase couro. Olha só, que material bonito. Muito, muito rígida, muito robusta, grossa pra caramba e extremamente linda. Aqui está escrito Josier. Aqui dentro dessa case vem as ponteiras, que são de vários tipos, tá? Tem ponteira de espuma, tem as ponteiras de silicone, tem as outras ponteiras de silicone que tem o bocal por dentro vermelho, aqui ó, são um pouco mais abertas também que as brancas. Ele não me enviou o cabo original, então em relação ao fone, aqui eu não vou abrir espaço para possibilidades. Eu acho lindíssimo e ponto. Eu acho um fone absolutamente lindo, muito bonito. Essa shell aqui meio fosforescente, principalmente quando tu olha ela de revesgueio. Olha que coisa linda esse fone. Aqui ele tem uma espécie de suspiro, ó, que uns chamam de respiro, tanto faz, eu chamo de suspiro. E é um fone lindíssimo, tá? E, ademais, aqui dentro vem uma coisinha aqui de montar, que eu não vou nem tirar do plástico, que é um suporte para tu colocar na tua mesa. Aí, ó, uma espécie de um diabão aí da Josier. E mais
uma flanelinha para dar uma limpada. Então eu vou ficar devendo para você somente mostrar o cabo original dele, o cabo que vem, porque agora que eu me dei conta que o André me mandou um cabo da Schins, não é o cabo original que vem com Jussier Defiant. As especificações técnicas do Defiant são as seguintes, tá, pessoal? Ele tem 109 dB de sensibilidade, 32 ohms de impedância, uma frequência de resposta entre 20 e 20 kHz, e ele é composto por um driver dinâmico e 3 BAs por lado, tá? Tem a opção 13,5 mais 4.4. Então, pelo que está escrito aqui, me leva a crer que o cabo vem com duas terminações, tanto 13,5 como 4.4. E ele é 2 pin 0,78 mm. Vai aparecer aqui a potência necessária para tocar ele, tirando ali da calculadora do Mahalde, como eu sempre faço, e tomando por base uma pressão sonora de 110, seria essa aí a potência necessária para tocar o Defiant. Entrando no som, por que eu apelidei ele de definhado? Ele é muito bom, é um fone detalhado, é um fone que vale o hype que foi feito em cima dele, mas eu tenho uma playlist muito energética. E eu ficava escutando as músicas, porque assim, geralmente eu vou olhar essa parte de gráfico depois. A primeira coisa que eu faço é botar o fone no ouvido e levantar possibilidades sobre ele. Às vezes eu tô certo, às vezes eu não tô certo, às vezes tem uma coisa que eu não botei a música certa para testar. Mas não me interessa olhar gráfico primeiro, porque isso já vai me viciar. A minha opinião sobre o fone já vai ficar viciada, porque eu já olhei o gráfico, já sei mais ou menos o que esperar. Então ele me trouxe uma parada meio Hexa, assim. Eu sei que tem pessoas que amam Hexa, mas para minha playlist o Hexa nunca foi tão perfeito assim. E o Defiant vai para o mesmo caminho. Faltava algo. Eu sentia que faltava algo, algo que vibrasse, algo que trouxesse energia, algo que trouxesse uma vibração maior, um impulso, uma gana de tocar, principalmente rock, tá? Eu acho que o Defiant tem um déficit na região de presença. Depois eu fui olhar e é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que falta presença. Ele não é um fone impositivo. Ele não é um fone que se coloca à frente. Então tem várias músicas, por exemplo, Shoulder of the Grave, do Black Sabbath. É uma música pulsante, é uma música que tem aquelas guitarras fortes, então tu espera sentir a emoção da música. Então o que tu encontra no Defiant? Tu encontra todo o detalhamento da música, o recorte, uma tonalidade bacana, mas falta aquela presença, aquela coisa marcante que, por exemplo, o IA200 tem de sobra. Ao contrário, pessoas que têm uma certa sensibilidade a médias altas vão encontrar no Defiant o fone perfeito. Então, assim, vocês sabem que de acordo com a idade da gente, os ouvidos vão perdendo um pouco a sensibilidade a médio agudos, né? Então, quanto mais velho a gente vai ficando um pouquinho mais surdo e não nos incomoda tanto. Então, assim, talvez uma pessoa muito jovem, né, com ouvidos joviais, vai escutar o IA200 e talvez possa dar uma torcidinha de nariz, porque ele tem uns médio agudos um pouquinho mais pronunciados e vai gostar bastante do Defiant. Mas eu já estou numa certa idade aí que não tem problema ter detalhamento, presença, força, ter médio agudo, tem que se passar muito, né? Caso, por exemplo, do NM20, quando eu testei ele, para me incomodar. Eu estou tolerando bastante coisa em relação à sonoridade. Então o que eu acho do Defiant é mais ou menos isso. Excelente, graves, na medida certa, tá? Mas ele consegue ser um fone, pasmem, mais frio do que o Hexa. Não que eu considere o Hexa um fone frio. Eu acho que até o Hexa é um fone quentinho. Eu não coloco o Hexa no patamar de fones frios. Eu acho que ele é um fone quente. Mas ele consegue ser mais frio, o Defiant, do que o Hexa. Então, não se encaixa muito para o meu gosto. Eu sigo preferindo, por uma margem até significativa, o IA200, tá? E é meio que isso assim que eu tenho para dizer. É um bom fone, dependendo da tua pegada. Acho que ele vai se encaixar muito bem com música clássica, vai se encaixar muito bem com uma playlist que tenha, por exemplo, vozes femininas, mas imaginem um grado.
Imagina em 1 grado, aquele fone que tem aquela energia toda em médias altas, um fone praticamente feito para rock, para tu botar Rage Against ali no talo e sentir a energia. O Defiant é o contrário disso. Tu vai procurar essa energia nele, nesse tipo de playlist, e não vai se encaixar. Então já deixo a dica para vocês, se vocês são roqueiros, se vocês gostam de metal, na minha opinião, o Defiant não é o fone para isso. Ele é um fone muito polido, com um decréscimo muito grande aí nessa região. Por mais que tenha arejamento, tenha bons agudos, essas BAs trabalham entregando um recorte, uma apresentação magnífica, uma separação instrumental realmente magnífica, mas não cria para os meus ouvidos aquele tipo de camada holográfica, por exemplo, que credencia ele a ser um bom fone em jogos. Acho que não é. Eu jamais recomendaria o Defiant para jogar PUBG, por exemplo. Não é para isso. Em conclusão, pessoal, queria agradecer muito o André por ter me enviado esse fone. Matei a minha curiosidade de ouvir o Defiant. E se tu é um amante do Hexa, se tu é um amante de uma playlist mais calma, um amante de vozes femininas, né, uma coisa desse estilo, pode ir no Defiant tranquilamente, só que já faz um tempo do hype dele, as coisas já se acalmaram, né, já tem menos Defiant na praça, vem as promoções, já tem menos gente querendo comprar o Defiant, já tem gente querendo comprar o novo hype do momento, seja ele qual for, e os cães ladram e a caravana do IA200 não para. Então, assim, a galera joga a promoção do IA200, que seguidamente ali aparece na Amazon. Inclusive, eu também agora sou afiliado à Amazon. Quando quiserem comprar alguma coisa lá e quiserem me pedir o link, eu fico grato. E o IA200 segue rodando a rodo, e o Defiant já não me parece ser a grande busca, o grande hype do momento. Então, acho que é o 25º IA200 Killer, e agora ele tá bem killer, meio enterrado, né? Eu mesmo já tô 900 vezes, me sinto 900 vezes mais feliz com a minha playlist no Tangzu Harmonic Empire Xiaoqiao do que no Defiant. Tá bem, pessoal, obrigado por assistirem, nos vemos em breve. Entrem no grupo Link de Promoções, que quando o preço do Defiant fica atrativo eu pego e jogo lá, porque eu sei que tem bastante gente que tem um gosto diferente do meu, um gosto mais tranquilo, e o Defiant vai se encaixar muito bem. Tranquilo, galera? Abração aí pra Hoje eu vou vocês. falar sobre o Juicer Defiant, esse fone aqui. É um fone muito bonito, com cabo bem legal. Assim, depois eu falo mais sobre como é usar o cabo, mas a princípio é um bom cabo, tá? É um cabo bonito e que, assim, não embola nem nada. É bom, legal. No resto do unboxing, assim, vem com esse negocinho aqui em cima, dentro da caixa. E vem mais umas coisinhas, o cartão de garantia do controle de qualidade, o negócio dos EOS, né? Porque o Defiant é feito em parceria com os E-Reviews, que é os EOS Pantera, e um paninho para limpar. Tem mais a garantia, manualzinho, essas coisas, mas ele vem bem acondicionado, ele já vem com cabo aqui. Então, normalmente vem separado, né? Mas ele já veio com o cabo, mas ficou bom, ficou legal. E ele veio também com essa casezinha bacana aqui, tá? Boa case. E com ponteiras que eu não gostei muito, pra falar a verdade. Ponteiras bem básicas. Vem com uma de espuminha e tal. Mas no geral são ponteiras básicas, tá? Que eu não gostei muito, eu achei elas muito moles. Eu botei só, não deu fit e eu já fui tentar outras. E veio também, porque o cabo é modular, veio com o conector 4.4, tá? Aí é só desrosquear aqui, tirar, conectar, pronto, virou 4.4. O que é uma boa adição, mas não necessária, assim, porque balanceado é só para te dar mais potência, esse fone não precisa de potência, inclusive pelo contrário, tá? Eu achei ele melhor com fontes mais fracas do que com fontes mais fortes. E vamos lá, vamos pro fone. Eu vou começar com os pontos positivos, porque
diferente do Digão que achou um bom fone, eu não achei. Então, eu vou começar com o que eu gostei e depois eu vou pro que eu não gostei, porque o que eu gostei vai ser mais rápido. Eu achei um fone lindo, realmente. É, é um fone maravilhoso, de esteticamente, né? E isso aí não tem o que tirar dele, tá? Muito bonito. A case é uma case boa, é, é claramente couro PU, né? Mas é uma boa case, cabe bem ele dentro, não fica amassando, não fica nem nada. E cabe bem os acessórios dentro também. E, bom, vamos ao som. Quanto ao palco dele, eu achei um palco dentro da cabeça, assim, sabe? Que ele realmente fica. As vozes ficam centrais, mas não é nada fora desse mundo, não. Eu acho bem padrão para esse tipo de coisa, mas tem um, assim, as vozes preenchem bem dentro da cabeça. Tem alguns fones que as vozes ficam mais atrás da cabeça, assim, você fica ouvindo como se fosse daqui, mas não é o caso dele, ele realmente entrega bem essa imagem bem central e bem na cabeça. A imagem dele é boa, tá? Você consegue ver de onde estão saindo as coisas, tudo certinho. Você consegue distinguir bem as coisas. As vozes têm uma separação muito boa. Ele é um fone tecnicamente muito bom, tá? Ele tem um detalhamento incrível, realmente, para faixa de preço principalmente. É, e é por aí, assim. Eu acho que as principais coisas dele positivas estão por aí, tá? Mas vamos lá. Agora falando um pouco sobre os pontos. Ponto positivo também dele, pra mim, foi o fit. O fit muito bom, eu boto ele e não tenho problema nenhum, tá? Eu fico com ele por algum tempo sem doer, mas depois de um tempo, aí já indo para os pontos negativos mesmo, de fato, o cabo pesa um pouquinho, dependendo de como você tiver e tal. Se o cabo tiver pendendo mais para baixo, ele pesa um pouco na orelha. Eu também tenho uma região, essa região da minha orelha é bem sensível, então pode não ser o caso para você, tá? Mas é só a minha experiência. E entrando no som agora, eu com fontes mais. Assim que eu botei ele, foi uma decepção bem grande, tá? É, é um fone que tá com hype muito grande, muita gente falando, muita gente gostando. Os reviews majoritariamente positivos, né? Foi tunado por um cara que tem muito tempo já de hobby e tal, que é o Zios. É, e aí eu acho que rolou um efeito manada, quem sabe? Da galera ter gostado muito mais do que deveria desse fone. E assim, não é que eu, como o Digão gostou, eu não gostei de verdade, assim, né? Ele achou um bom fone, mas sem aquele tchan. Eu não gostei. Eu achei um fone ruim. Por alguns motivos, mas o principal deles é realmente os agudos. Os agudos dele, assim, em algumas músicas é inexplicável, cara. É muito áspero. Falta resolução às vezes, mas eu não sei o que que é. Eu não sei se é falta de resolução de fato ou se é alguma outra coisa, mas tem músicas como Daft Punk e Lose Yourself to Dance. Cara, aquele comecinho que tem umas coisas meio cintilantes assim e tal, os sonzinhos assim, ele vai muito mal. Parece que não carregou a música assim. Não carregou direito a música. É meio bizarro, cara. Eu não consigo entender. Eu nunca vi um fone tão mal assim nesse começo dessa música. De tipo, cara, de eu tirar do ouvido assim, sabe? Realmente fazer meio cara de nojo assim pra parada. Então, foi realmente uma coisa. Pô, é porque normalmente eu boto Daft Punk primeiro, então foi uma das primeiras coisas que eu ouvi, né? Eu já tava achando meio esquisito e tal, mas quando chegou nessa música eu falei, cara, que é isso? O que tá acontecendo? E aí, cara, em outras músicas também, quando eu ouço muitas músicas de hyperpop e tal, que são músicas muito aceleradas, com muita coisa acontecendo, e pra testar um fone é ótimo, né? Realmente, se ele consegue separar bem as coisas e ir bem, é um mérito muito grande. Mas ele, assim, ele separa muito bem quase tudo. Só que quando chega
pratos, principalmente pratos de bateria muito rápidos, ele vai muito mal, muito mal. De um jeito, assim, fica, os pratos ficam todos embolados. É um negócio absurdo, assim, que é quase inaudível, cara. Tipo, inaudível no sentido de. Não no sentido de ser inaudível você não conseguir ouvir, mas no sentido de você não conseguir é, botar esse fone. Eu não consegui ter prazer com esse fone, entendeu? De toda a minha audição que eu tive dele, eu não consegui. Não consegui. Ficou realmente uma coisa que pra mim eu fiz só pra. Eu continuei ouvindo ele só pra fazer o review, porque senão não continuaria, não tenho prazer nenhum com ele. Assim, eu acho que indo para as outras partes agora, é, realmente o palco não é nada excepcional, mas é ok, tá? Eu acho que poderia ser melhor pra essa faixa de preço, mas tá de boa. E os médios realmente falta um pouco de presença, tá? Eles são. Eles não são necessariamente ocos, assim, mas eles não têm aquela vida, sabe? Eles não são sedosos e tal, eles são médios que estão ali. Que tem muito detalhamento, então você ouve muitas coisas. Quando tem múltiplas vozes numa track, assim, você ouve todas bem separadas, mas não tem, sabe? Não tem o molho. Que tem alguns outros fones assim, até, por exemplo, o Moondrop Aria, eu acho que tem uns médios melhores assim, que é um fone bem mais antigo e que eu acho um fone melhor do que esse. Apesar de ter ele tem aquele palco que eu falei que é bem atrás da cabeça assim. É, e cara, os graves são bons, tá? Mas não são meus favoritos. Eu acho eles muito gordos. Então eles têm muito subgrave, mas não tem tanto médio grave. Então eu acho que fica uma gordura sem a porrada. Então não me agradou tanto. Mas isso é pra mim. Tem muita gente que gosta, tá? De graves mais assim, mais gordos um pouco, ao invés de ser mais pancadinha. Eu gosto mais de médio graves, tá? Eu tive que, assim, com a ponteira original e com até a do no SNS, que é muito boa, não deu certo. Assim, tava muito ruim, muito ruim. Melhorou bastante com a Sankai Widebore, tá? A Sankai com o bocal mais largo. Ficou boa nele, mas mesmo assim, ainda ele tira um pouco desse subgrave que eu não gosto. É, eu gosto de subgrave, tá? Mas desse subgrave em excesso que tava ali. É, e abre um pouco mais esses agudos. Eles melhoram um pouco. A qualidade deles fica melhor, tá? Mas mesmo assim, ainda é um fone com severas limitações nesse sentido. Eu ainda acho que ele não fica bom. Não fica. Não melhora os médios. Os médios ficam a mesma coisa. Sem vida, sem graça. Muito assim. Qualquer coisa, sabe? Mas os agudos continuam muito, muito, muito estridentes. Assim, parece uma coisa. E assim, não é. Eu adoro agudo. Eu tenho vários fones. O TRN Invest Pro, por exemplo, que tem muito mais agudo que ele. Mas é melhor executado. Aqui eu não sei o que aconteceu. Não sei. Eu até levantei a hipótese de, quem sabe, ser um defeito, alguma coisa assim. Mas parece que não. Assim, pelo que eu ouvi de outras pessoas, realmente o timbre dele é muito complicado. Alguma limitação do driver mesmo. E é uma pena, porque é um fone que eu queria ter gostado muito. Mas não foi o caso. Realmente deixou muito a desejar pra mim. Eu não recomendo. De fato, eu acho que tem fones mais baratos que ele que entregam mais, como o Rocelsa Quiet C2, que eu vou fazer review em breve e que eu achei um fone incrível. Mas, ele, assim, em fontes mais fortes, cara, ele ficou uma coisa que realmente não dava. Com as ponteiras originais ou qualquer outra mais fechada e fontes mais fortes, não foi bem. Ele foi melhor nesse pinguelo aqui da Plus do Brasil. Não tá focando. Da Plus do Brasil, que é um bom pinguelo. Ele tem o mesmo chip do J11, do VEOdo.
Enfim, e foi bem. Ele ficou ok no Echo Mini que eu recebi recentemente também. Muito bom, por sinal. Mas realmente eu botei ele num amplificador mais forte, no Sabat ADH, a 10H, e não foi bem. Assim, ele ficou. Parece que piorou tudo que já tava ali. É, mas é isso, galera. Assim, sinto muito por estragar o hype que o fone tava tendo, mas não é um fone que faz sentido pra mim. Ele não é coeso, o som dele não faz sentido, assim. Pra mim ele tem picos e vales que não, sabe, não se complementam bem. E não é uma experiência boa de ouvir. Assim, realmente, se você quer detalhamento, eu acho que até US$ 100 realmente muito difícil chegar no nível maior de detalhamento que ele, tá? Realmente eu acho que aí eles fizeram um baita trabalho. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, a Juzir ela faz as próprias armaduras balanceadas, mas posso estar falando besteira, tá? E espero que melhorem essas armaduras balanceadas então, porque eu acho que realmente esse problema dos pratos foi uma coisa assim, eu tava ouvindo antes de gravar aqui Diana Krall, Live in Paris, algumas músicas. E aí tem aquelas batidinhas, assim, bem rapidinhas de prato. Cara, aquilo embola de uma maneira que é inexplicável. Então, é isso, assim. Eu não tenho mais o que dizer desse fone. É, perdão por estragar o hype, mas essa é a minha opinião. Então, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês querem. Se você já tem o fone, se vocês discordam de mim. Mas é isso, cada um tem a sua orelha, o seu gosto, vai gostar das suas coisas. E é isso, não se sinta ofendido se você já tem um fone. Então é isso. Até a próxima. Valeu.